Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Queria destacar alguns pontos da lição de hoje, terça-feira, dia 5 de setembro. O título da lição de hoje é Escravidão no tempo de Paulo. E o texto base aqui está em Efésios, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. E diz o seguinte: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Que texto interessante, né? Ele traz conselhos para os escravos e para os senhores. E aqui nós entendemos que a escravidão no mundo greco-romano podia ser diferente da versão que nós estamos mais familiarizados aqui, a versão do Novo Mundo. Mas todo e qualquer tipo de escravidão é realmente algo triste e negativo. Mas aqui Paulo ele apresenta alguns aspectos muito interessantes, trazendo a base de Cristo no coração para restaurar os relacionamentos. Nós encontramos muito isso na carta aos Efésios, restaurando aqui os relacionamentos, e agora Paulo ele focaliza o relacionamento entre os escravos e os seus senhores. E diz mais o seguinte, né, no livro Atos dos Apóstolos, página 289, fala o seguinte: entre os que entregaram o coração a Deus por intermédio do trabalho de Paulo em Roma estava Onésimo, escravo pagão que havia lesado seu senhor Filemão, crente cristão de Colosso, e havia escapado para Roma. Então vejam só, Onésimo é esse escravo fugitivo que encontrou-se, né, com o Evangelho e confessou seus pecados e foi convertido pela fé em Cristo. Então agora Paulo escreve a carta a Filemão e faz com que Onésimo vá e leve essa carta para ele. E Paulo poderia muito bem usar a autoridade que ele tinha sobre Filemão para que Onésimo fosse aceito. Mas, em vez disso, né, Paulo usa uma outra abordagem. Ele lembra que, na verdade, o relacionamento que Cristo deseja que as pessoas tenham, e nesse caso, né, entre os escravos e senhores, devem ser um relacionamento de irmãos. Porque todos nós somos irmãos em Cristo. E é isso, né, que Paulo queria que Filemão lembrasse, e por isso, né, pelo amor a Cristo, aceitasse novamente Onésimo. E o tratamento, né, que fosse dado a Onésimo fosse um tratamento diferente, um tratamento de irmão. E diz mais o seguinte aqui, no livro Atos dos Apóstolos, ele fala sobre, aqui na página 291, ele diz mais o seguinte, olha só: não era obra do apóstolo subverter de forma súbita e arbitrária a ordem estabelecida da sociedade. Tentar isso seria impedir o sucesso do Evangelho. No entanto, ele ensinava princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura, os quais, se postos em execução, certamente minariam todo o sistema. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está escrito lá em 2 Coríntios 3,17. E ele declarou: quando convertido, o escravo se torna membro do corpo de Cristo, e como tal, deveria ser amado, tratado como irmão, co-herdeiro com o seu Senhor das bênçãos de Deus e dos privilégios do Evangelho. Por outro lado, os servos deveriam cumprir seus deveres, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O cristianismo cria um forte laço de união entre o Senhor e o servo, entre o rei e o súdito, o ministro do Evangelho e o degradado pecador que encontrou em Cristo a purificação do pecado. Foram lavados no mesmo sangue, vivificados pelo mesmo Espírito e são feitos um em Cristo Jesus. Olha só que coisa interessante, né? Aqui que nós encontramos essa abordagem, esse pensamento baseado na carta a Filemão, de que Deus realmente quer derrubar mais essa barreira, mas essa barreira não é derrubada pela força, pela obrigação. Essa transformação desse relacionamento, assim como os outros,
tem que vir do coração das pessoas. Se não for assim, não tem esperança nenhuma de sucesso. E assim todos os nossos relacionamentos devem ser baseados no amor de Deus. E que possamos lembrar disso e que possamos ter todos um bom dia.